refúgio está em Deus. Então, eu peço que os irmãos abram o livro de João, assim como no domingo passado. João, capítulo 20. Vamos meditar no livro de João, capítulo 20, dos versículos 26 ao 31. Os últimos versículos do capítulo. João 20, do 26 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe com os olhos. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, meu Pai, por quem tu és. Porque o Senhor é um Deus que não muda, porque o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, porque o Senhor é o Deus redentor que envia teu único Filho para morrer por nós. Porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Porque o Senhor nos deixou a tua palavra para nos guiar, Deus, por esse caminho da cruz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale com o nosso coração. Que o Senhor fale à nossa mente, que possamos ouvir a tua voz, ó Deus. O Espírito Santo que habita em nós, Senhor, fale ao nosso coração, Senhor. Que possamos sair daqui impactados com a tua palavra, transformados com a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor tem o poder para fazer todas essas coisas. Nós, como meros pecadores, te pedimos que o Senhor fale conosco, com o nosso coração e com a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. É um texto bastante conhecido, né? Eu me lembro quando eu estava meditando nesse texto e estava falando, né, pesquisando sobre esse texto, eu me lembrei de uma história verídica que aconteceu de um pastor. É um pastor hoje que faleceu, né, bem verdade, e faleceu tem poucos dias, não chega a um mês. É um pastor muito querido, Luiz Ricardo, o nome dele. E ele conta uma história. Ele foi logo cedo ao seminário e o chamado dele foi muito... ele saiu a missões em todos os cantos do Brasil. E a primeira igreja que ele foi pastorear, logo depois que terminou o seminário, foi uma igreja num interiorzinho, bem pequenininho, sabe? E lá no interior sempre tem aquela pessoa, como eu já havia dito em outras vezes, que é aquele que é o cérebro, né? Que está ali à frente daquele lugar, e toda dúvida é perguntada a ele, seja um delegado, seja um padre, é a mesma história. Só que naquele interior, aquela pessoa que estava tomando a frente da região era um homem de uma religião afro, que mexia com essa questão de magia negra, enfim, todo mundo ia tirar dúvida, as questões, quem resolvia era esse homem, e ele chegou lá com o propósito de: eu vou evangelizar esse homem, vou mostrar a ele o que Calvino disse sobre as Escrituras, vou mostrar a ele o que fulano de tal disse sobre as Escrituras, e todo empolgado, saiu do seminário, cheio de teologia na cabeça, cheio de livros, né, que você é obrigado a ler lá dentro. E ele disse: é o primeiro homem que eu vou evangelizar, e Cristo vai alcançar a vida dele, e daí por diante toda a cidade vai ouvir o evangelho. E ele saiu com esse propósito, chegou na cidade, procurou logo esse homem, e aí começou a debater com esse rapaz. E todos os argumentos que ele tinha aprendido no seminário, tudo que ele tinha estudado lá no seminário, tudo que ele falava, o homem ele argumentava por cima, né? Ele tinha resposta para tudo, e nada convencia aquele homem. Nada convencia aquele homem.
E ele usava os livros de teologia para buscar as melhores informações, os melhores argumentos, e nada fazia com que aquele homem fosse convertido, nenhum argumento. E passou semanas e ele já estava frustrado, porque ele já não sabia mais o que falar. E nenhuma dessas formas, dessas vezes, né, que ele estava conversando com esse rapaz, ele simplesmente baixou a cabeça, já não tinha mais o que falar, e chorando ele começa a recitar alguns versículos bíblicos, alguns salmos que ele tinha decorado. E aí nessa recitação de salmos, quando ele sente um soluço, né, ao seu lado, quando ele olha, aquele homem estava em prantos, porque a palavra de Deus foi dita e chegou ao ouvido e ao coração daquele rapaz. Acontece algo bem parecido no evangelho que nós estamos tratando nessa noite, desde o domingo passado. Os argumentos humanos subiram a cabeça do povo daquela época. Vejam, muitos daqui do contexto em que João escreve, em que Jesus ainda vivo, passa a sua vida no seu ministério, depois morre e ressuscita. Nesse contexto aqui havia muitos homens depois da sua morte que duvidavam da divindade de Cristo. Diziam, Jesus é um mero homem. Jesus ele é um homem piedoso, sim, santo, sim, um homem que é altruísta, né, que vive pelo outro, que deixa de ter as coisas para dar ao outro, mas ele não passa disso. Ele é um profeta como qualquer outro. Muitos usavam desse argumento, muitos falavam disso. Jesus não tem nada de divino nele, ele é um homem como qualquer outro. Só que ele é bom. Até hoje existem religiões que usam a figura de Jesus como mais um profeta, não como um filho de Deus, não como o próprio Deus, não como a segunda pessoa da Trindade. E aí surgiu muitas dessas heresias. A incredulidade tomava conta do coração daquele povo. Jesus não passava de um homem qualquer para muitos ali. Só que um homem que se destacou pela sua piedade e pela sua santidade. Por isso que é lindo que o Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele começa dizendo que Jesus era o Verbo, que a palavra era o Verbo, que Deus era o Verbo encarnado. Veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É exatamente isso. João exalta a divindade de Cristo, dizendo, Jesus é Deus. Com essa afirmação, João deixava claro que Jesus na verdade era o Cristo, o Messias prometido, aquele que os profetas profetizaram, aquele Filho de Deus prometido, que estava desde a criação, e agora encarnado em homem, para sofrer as minhas dores e as suas dores. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. João chama atenção com as suas palavras para os incrédulos da época. E não eram só as pessoas de fora não, irmãos, as pessoas de dentro da igreja também. Nós temos esse clássico exemplo aqui de Tomé, chamado incrédulo. Ele foi conhecido dessa forma. Por isso, irmãos, que nesta noite a gente vai tratar sobre esse tema, sobre o pecado da incredulidade. É sobre isso que nós vamos falar. Peço aos irmãos que estejam com ouvidos bastante atentos para a gente tratar disso. E vejam os versículos 26 a 27, eu vou ler novamente. Os dois primeiros do nosso capítulo. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Se olharmos esse texto com atenção, quando nós olhamos todo o contexto da carta do Evangelho de João, nós vemos que a incredulidade de Tomé não nasce aqui. Era uma coisa que já existia anteriormente. Aquele texto que nós pregamos no domingo passado, que para não se turbe o vosso coração, em seguida a gente vai ver Tomé fazendo uma pergunta, a gente vai tratar disso. Veja que a incredulidade de Tomé é algo que não nasce, que não é o começo aqui no final do Evangelho de João, mas que vem paulatinamente crescendo. João era obstinado em não crer, ele precisava ver para crer, ele precisava tocar para crer, sendo um Deus que ele servia, um Deus ali que todos serviam, era um Deus invisível, em que não precisava ser tocado, nem precisava ser visto, mas sim ser ouvido. João Calvino vai dizer que
Tomé, ele relutava em crer. Ele era obstinado em não crer. Ele defendia: eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu tocar. E como eu disse, isso já era antigo, irmãos. Já era muito antigo. Se a gente for para o contexto lá no capítulo 20, no capítulo antes, no versículo 19 a 23, vai relatar a primeira aparição de Jesus Cristo depois de ressurreto. No primeiro domingo depois que Jesus morreu, ele aparece aos discípulos e Tomé não está junto com eles. Note que no texto correlato, um texto que fala dessa mesma aparição, lá em Lucas, eu vou pedir para que os irmãos acompanhem comigo, um livro antes, Lucas 24. Veja como é interessante. Vai nos dar informações extra, para que a gente entenda esse contexto como um todo. O versículo 36 ao 43 diz assim: enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. Isso na primeira aparição, tá, irmãos? Depois de ressurreto. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Olha as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu dentro deles. Veja, como eu disse, notem que a incredulidade não se encontrava só em Tomé. Uma semana antes da segunda aparição, que foi o texto original que nós lemos, né? Base para a nossa reflexão. Ali foi a segunda aparição. Mas na primeira aparição, que Jesus aparece ressurreto, em corpo glorificado, morreu, ressuscitou e aparece aos irmãos, aos discípulos. Jesus aparece e Tomé não estava reunido ali com eles. Mas a incredulidade estava dentro do coração daqueles. Veja que eles pensavam ser um espírito, como narra o texto, como a gente acabou de ler. E Jesus mostrando as marcas da paixão, mostrando as suas mãos, os seus pés, o seu lado. Jesus diz: oh, veja que sou eu. E eles continuam sem acreditar e continuam espantados. A pergunta que fica é: por que Tomé tem uma seção especial que marca a sua incredulidade? O resto dos discípulos fizeram algo bem parecido com o que Tomé fez. Mas por que Tomé tem uma seção da Bíblia? João relata uma seção especialmente para Tomé, para dizer que ele foi incrédulo. Se a gente voltar em textos anteriores, a gente vai ver que não é recente. Como o texto de João 11, no caso da enfermidade, né, da notícia que recebe de Lázaro, João 11, versículo 4 a 16, é bem interessante. Tomé mais uma vez mostra que a incredulidade não nascia agora. Veja, todo o livro de João nós vamos ver vestígios da incredulidade de Tomé. A partir do versículo 4 diz assim: Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11, 4 a 16. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte, e eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Veja atenção no versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele.
O contexto aqui desse capítulo 11 é bem interessante, porque Lázaro tinha acabado de morrer, e aí Jesus tinha acabado de sair da Judéia, apedrejado, né? Quase morre lá junto com os seus discípulos. E aí Jesus fala assim, nós temos que voltar para a Judéia, porque Lázaro morreu. E eu tenho que ressuscitá-lo. Parafraseando Jesus aqui. E eu tenho que ressuscitá-lo, Lázaro morreu. Nós temos que voltar para lá. E os discípulos ficam atemorizados, dizendo, não, Jesus, calma. A gente acabou de sair de lá, o Senhor quase foi apedrejado, passamos por perseguição lá e o Senhor já quer voltar. E aí o incrédulo Tomé vai dizer, nós vamos voltar com Jesus, mas morreremos com ele. Veja como é interessante. A incredulidade de Tomé, porque Tomé estava disposto a morrer com Jesus, do que acreditar nas palavras de Jesus. Se Jesus estava indo para ressuscitar, porque passou na cabeça dele que haveria morte nessa ocasião. Ele estava disposto a morrer junto com Jesus, mas não acreditava no poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tamanha era a incredulidade na ressurreição de Lázaro, tamanha a incredulidade no verbo que se fez carne. Tomé negava a acreditar. O coração de Tomé sempre precisou, irmãos, de evidências. Sempre precisou de coisas escritas, de homem. Sempre precisou que várias pessoas vissem, que tivessem testemunhas. Tomé precisava disso para poder crer. Irmãos, e a gente sabe que não é nisso que move a nossa crença. Não é nisso que move a nossa fé. Eu não preciso ver, irmãos, mas Tomé precisava ver. Veja aqui no capítulo 14, que nós tratamos no domingo passado, mais uma vez Tomé questiona Jesus. Nos versículos 3 a 6 ele vai dizer, e se eu for, Jesus dizendo, eu vos preparei lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estareis vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí Tomé interrompe Jesus e disse, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele precisava ver o caminho, ele precisava tocar, ele precisava de planos, que os planos de Deus tinham que estar diante dele para poder acreditar nas coisas que iam acontecer. Jesus responde na maior sabedoria, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, me siga. Não, eu preciso saber de todas as coisas, dos mínimos detalhes. Tomé agora vira protagonista no capítulo 20. João separa uma sessão só para falar da atitude de Tomé. E nos versículos 24 e 25 do capítulo 20, veja o que é que diz. Quando os apóstolos dizem que Jesus apareceu na primeira aparição, depois de ressurreto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João agora vai separar uma seção das Escrituras para falar da incredulidade de Tomé. E agora Tomé, depois de ter perdido a primeira convocação, primeira santa convocação de Jesus ressurreto. Veja, Jesus tinha morrido, Jesus ressuscita, e no dia do Senhor, e é bem claro que o texto vai enfatizar, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus vai ter com os discípulos, e Tomé falta à igreja. Os discípulos testemunham da volta de Cristo, da ressurreição de Cristo, dizendo, nós vimos a Jesus, Jesus ressuscitou, é real, é verdadeiro. Tomé vai dizer, de jeito nenhum, eu só acredito quando eu ver, quando eu tocar. Fica claro, irmãos, que a causa da incredulidade, seja de Tomé, seja nossa ou de qualquer outro, é o coração. Diferente dos outros discípulos que também por um momento duvidaram na primeira aparição, duvidaram da ressurreição de Cristo, dizendo, será ele o Espírito? Será que ele ressuscitou mesmo? Tomé já tinha um histórico, já vinha cultivando a incredulidade dentro do seu coração. Ele precisava de evidências naturais para crer em algo sobrenatural. Nunca nós vamos arrumar.
Jamais. Impossível, irmãos, impossível. A ressurreição só é explicada em Cristo. Pessoas podiam vê-lo, pessoas podiam tocá-lo, apalpá-lo, pessoas foram testemunhas das suas curas e milagres. Pessoas foram testemunhas da sua ressurreição. Mas se o Espírito Santo não lhe abrir o coração, se o Espírito Santo não tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, jamais você vai crer. Você vai pedir evidências. Não, eu só acredito em Jesus se a sua vida mudar. Eu só acredito em Jesus se as coisas foram transformadas, se as coisas forem transformadas. Eu só acredito em Jesus se o Senhor colocar fertilidade onde é algo infértil. Não, irmãos. Você não vai crer em Jesus. Você vai estar obstinado em não crer. A não ser, irmãos, que vocês escutem a palavra de Deus. A não ser que vocês leiam a palavra de Deus. E esse Espírito Santo, que também é Deus, tocar o coração de vocês e restaurar esse coração de pedra e nele colocar um coração de carne. É incrível porque ver os sinais dos cravos, tocar no seu lado, de maneira nenhuma, diz Tomé. Se não for assim, eu não vou crer. Tomé descortina, ele tira aquelas vestes do seu coração, ele põe para fora toda a sua incredulidade, ele necessita de ver, ele necessita de evidências. Mas ele esquece que o único que pode dar evidências do sobrenatural é o Espírito Santo de Deus, que testifica a ressurreição da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Não pensem, irmãos, que Tomé é o primeiro a encher o coração de incredulidade, a ponto de negligenciar ou de esquecer as afirmações e os mandamentos de Deus. Não, isso acontece durante toda a Bíblia, durante todas as Escrituras. Isso aconteceu lá no Éden, como a primeira vez, com Adão e Eva. Eles sabiam exatamente que Deus havia ordenado para que eles fizessem, ou para que eles não fizessem. Eles sabiam, era uma ordem expressa de Deus. Deus tinha falado com eles: vocês não podem comer da árvore do bem e do mal. Mas eles não creram na palavra de Deus. A incredulidade tomou conta do coração de Eva. Logo em seguida tomou conta do coração de Adão. Eles não creram, o que Deus estava falando era verdadeiro. E o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Adão e Eva também não creram na palavra de Deus nesse momento. Escolheram um coração de incredulidade. Viram que o fruto era agradável, desejaram o pecado, desejaram a desobediência. E assim fizeram e comeram. O coração de Tomé precisava de uma prova. Ele precisava ver. Para ele a palavra do mestre não era suficiente. Para ele a palavra dos discípulos não eram suficientes. Pessoas que no mínimo passaram 3 anos juntos, vendo os milagres de Jesus, vendo tudo que Jesus tinha feito. Mas não era suficiente se ele não visse. Irmãos, muitas vezes o nosso coração está bem pertinho do coração de Tomé. Mas milhares de vezes. Diariamente. O nome Tomé, ele significa gêmeo, e Dídimo também significa gêmeo. Tomé, Dídimo, e a gente não sabe, a Bíblia não traz quem é o gêmeo de Tomé, ou se ele tem um gêmeo de fato. Mas, irmãos, uma coisa eu digo: muitas vezes nós somos o gêmeo de Tomé. Muitas vezes nós nos parecemos exatamente com Tomé. Muitas vezes parecemos ser o irmão gêmeo dele nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Nós vivemos como se não dependêssemos inteiramente de Deus. Dizemos viver sob a mão poderosa de Deus, o Deus provedor, mas nas primeiras coisas que nos faltam, irmãos, a incredulidade toma conta do nosso coração e ficamos desesperados sem saber o que fazer. Nós dizemos servir a um Deus provedor, soberano, que cuida de nós, que ama o seu povo, mas quando nos falta alguma coisa que é fundamental, seja comida, seja dinheiro para pagar as contas, seja saúde, nós nos desesperamos diante de Deus e aí parecemos com Tomé. Eu só creio em Deus se Ele me curar. Eu só creio em Deus se Ele me dá o dinheiro que eu preciso. Eu só creio em Deus se o Senhor sobrenaturalmente colocar a comida dentro do meu armário. Não, irmãos.
Nós não podemos nos parecer com Tomé. Nós, como vimos no domingo passado, não se turbe o vosso coração. Por que andeis ansiosos? Irmãos, trazendo algo mais na prática para a gente, de forma mais prática, que eu consegui trazer para os irmãos, para aplicar esse texto no nosso coração. Às vezes nós estamos com algum familiar enfermo e o que direciona o nosso coração para paz ou para desespero é justamente aquele atestado, aquela folha onde o médico vai trazer as informações e vai dizer: não tem jeito, esse aqui só tem uma semana. Vê, ele precisa de um remédio e você não tem o dinheiro, e agora o que é que eu faço? Ou talvez nós estudamos para passar no vestibular, na escola, e a gente, mas meu Deus, eu estudei tanto, a prova foi tão difícil. E aí, enquanto a gente não vê aquela nota daquela prova, daquele vestibular, a ansiedade corrói o nosso coração. Quem já passou por isso sabe. E diz: meu, misericórdia, Senhor, isso tem que sair. E a paz não chega enquanto a gente não recebe essa nota. Irmãos, nós não precisamos ver essas coisas. Nós temos que dar o nosso melhor, é claro. Mas a nossa paz, a nossa felicidade, a constância em Cristo não depende, irmãos, dessas circunstâncias. A incredulidade, é certo, ela vai bater na porta do nosso coração a todo tempo. Isso é uma das maiores características do pecado, incredulidade na palavra de Deus. Todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem os seus medos. Mas falando por mim, irmãos, a incredulidade bate no meu coração a todo tempo. Meu coração, ele clama por certezas humanas. Meu coração, ele clama por testemunhas humanas, por coisas que são circunstanciais, mas que acalmam, né, o coração do pecador. Nosso coração clama por isso. Mas, irmãos, só quem pode nos dar isso não é o ver, não é o tocar, não é apalpar, mas é ouvir Deus falar conosco. É Ele que dá a última resposta. É dele os planos que não são frustrados. É dele as promessas que acontecem e não mudam. Irmãos, que possamos descortinar o nosso coração e nos despir, né, tirar e rasgar as nossas vestes diante de toda a incredulidade e confiar no Senhor. Ter um coração restaurado, dependente de Deus, para a glória de Deus. Que possamos crer no poder da palavra de Deus. Que possamos crer que há um Espírito Santo que habita no nosso coração, que nos guia. Possamos crer que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E sem Ele, irmãos, não há. Isso também é uma pergunta que eu faço diante desse texto. Como vencer essa incredulidade? Já damos alguns traços aqui, mas nos versículos 28 a 31 vai nos ajudar. Veja lá. Continuação do nosso texto, João 20, 28 e 31 diz assim: Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Irmãos, esse versículo 28 ele é magnífico. Aqui no versículo 28 nós vemos Tomé confessando Jesus Cristo. Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Veja que Tomé não precisou tocar. De fato, Tomé pode até ter visto, mas não foi isso que fez com que Tomé cresce. Lembra que ele tinha dito que só se tocasse nas marcas da paixão dos cravos de Jesus Cristo em seus pulsos, no seu lado, no furo da lança.
Ele não precisou tocar, muito menos ver, mas ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele creu. Jesus aqui cheio de graça, de fato ele decide atender o pedido de Tomé, lhe mostrar as marcas de paixão. O texto de forma nenhuma narra que ele tocou, que Tomé tocou no corpo de Jesus, mas narra essa emocionante confissão aqui na Bíblia. Não foi o ato de ver, irmãos, como eu já falei, que arrancou a incredulidade do coração, mas o Espírito de Deus que revelou a Tomé que Jesus Cristo era o Deus, que aquele era o Senhor. O comentário vai sobre esse texto, o comentarista diz assim: não é necessário ver Jesus Cristo para crer. Sem dúvida foi uma bênção para os primeiros cristãos ver o Senhor e saber que Ele estava vivo, mas não foi isso que os salvou. Não foram salvos por ver, mas por crer. Nós não temos essa graça, irmão, de ver Jesus aqui encarnado. Não temos essa graça, é bem verdade, mas nós não precisamos disso. Isso foi um bônus a mais para aquele povo. Mas nós temos a sua palavra. Temos essa palavra rica, que são as palavras do próprio Jesus, do próprio Deus. Irmão, só conseguimos crer no Senhor. Por mais que a gente olhe para os sinais, por mais que a gente olhe para os milagres, somente conseguimos crer no Senhor se Cristo nos for revelado. E Cristo é revelado através do Espírito Santo, por meio da Bíblia Sagrada, por meio das Escrituras. E agora, chegamos a uma bem-aventurança do nosso texto. No versículo 29, Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. É interessante porque, para aquele tempo, em que João, nesse contexto escrevendo, aquele tempo, aquele povo, o sentido de bem-aventurado ou feliz, né, como sinônimo, como palavras que significam a mesma coisa, significava ser bem-aventurado, significava viver livre de sofrimento, viver livre de preocupação. Era uma ideia pagã que aquele povo tinha, bem parecida com a teologia da prosperidade que nós vemos hoje, né? Se você crê em Cristo, você está livre de preocupação, está livre de conta para pagar, está livre de doença. E a palavra aqui que é usada, significa, a palavra que no original é usada significa grande ou rico. Ser bem-aventurado, ser feliz para aquele povo era ser uma pessoa rica, livre de problemas financeiros. Os próprios judeus entendiam que a bem-aventurança era um estado de bem-estar material. Se eu tenho posses, eu estou bem com Deus, estou bem comigo mesmo. Por isso Jesus começa a sua primeira bem-aventurança no livro lá de Mateus ou em Lucas, falando o seguinte: bem-aventurados os humildes, quebrando esse parâmetro, ou esse paradigma, ou essa noção que os judeus tinham, e aquele povo daquela época tinha de bem-aventurado. Não, bem-aventurado é aquele que é rico, que tem posses. Jesus vai dizer, bem-aventurados são os humildes. E a palavra humildes aqui é pobres. Não que o rico não pode ser feliz, não é esse o princípio, mas é aquele que entende que não é a riqueza que traz felicidade. Eu não dependo disso para ser feliz. É bom ter dinheiro, é bom, sendo o Senhor do dinheiro, não ele sendo o meu Senhor. Ou seja, Jesus ele quebra todo esse contexto. Ele diz, bem-aventurado, veja, feliz é aquele que não vê e crê. E é bem fato que o pobre ele não precisa de ver para crer. Ele não precisa de evidências. O pobre não tem nada. O miserável ele não tem nada. Se alguém diz alguma coisa a ele, ele acredita, ele não vai perder nada. Ele não busca provas para crer, ele simplesmente acredita e espera e torce para que dê certo. Seu estado já é de miséria. Ele confia naquela pessoa que disse alguma coisa e não tem nada a perder. Irmãos, como pobres e miseráveis, nós temos que crer no Senhor. Ele aqui é o nosso sustentador. Nós não precisamos de evidências externas, irmãos. Nós não precisamos ver as coisas acontecerem. As pessoas acham que Jesus só tem Jesus naquele lugar se algo sobrenatural acontecer. Não!
Os milagres, irmãos, aconteceram na época de Jesus, não para atestar que, não somente que é por meio dos milagres que a crença vem, não. Mas é o Deus que faz o milagre. A palavra de Deus, irmãos, é que me torna forte. As suas verdades absolutas enchem o meu coração de esperança. Eu sou um pobre, nós somos pobres, humildes de espírito. Ao crermos na palavra de Deus, nós agora somos bem-aventurados. Ao crermos na palavra de Deus, nós agora somos felizes. Somos ricos espiritualmente. Cristo é o nosso tesouro. Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus se revela a Tomé de forma física por graça, mas o meio que Deus nos dá para nos revelar é a sua palavra. Somente Ele, somente a palavra, somente o Espírito de Deus pode vencer a nossa incredulidade. Está aí o segredo revelado. Ela é a arma que temos em nossas mãos, e isso confirma na continuação do texto. Veja lá no versículo 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Hoje Cristo não é mais visível aos nossos olhos, de forma que não podemos contemplar os milagres e os sinais, como bem João descreve em seu livro. Porém, o registro desses fatos está à nossa disposição, e é tudo o que nós precisamos. É o Espírito Santo agindo no nosso coração por meio de ouvir a palavra de Deus. Paulo ainda em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim fica fácil responder a nossa questão, né? Como vencer a incredulidade? Através da palavra de Deus. Irmãos, então, quando as irmãs podem ter um marido incrédulo, ou os irmãos uma esposa incrédula, qual é a melhor forma de vencer a incredulidade? Através da palavra de Deus. É orando junto com ela. É compartilhando em amor as Escrituras com ela ou com ele. É mostrando a palavra de Deus na prática com o nosso testemunho. Quem lê, irmãos, o relato de João ou de qualquer parte das Escrituras Sagradas fica face a face com o Senhor Jesus Cristo. Então, você quer ver Jesus Cristo? Leia a palavra de Deus. Você quer ver Jesus Cristo? Participe da ceia do Senhor. Veja um batismo. Olhe para a cruz. Lembre do Cordeiro que foi morto por mim e você. Assim você vê Jesus Cristo. Todas essas evidências são inspiradas. É ordenado por Jesus Cristo. Quer ver Jesus Cristo? Leia essa grande narrativa da palavra de Deus. Ele é o centro da palavra de Deus. Nele você vai ver tudo o que Ele fez, tudo o que Ele quer revelar. Quer conhecer Jesus Cristo? Estude na palavra de Deus os seus atributos, o seu poder, a sua essência. Jesus Cristo não se revela, irmãos, por nós, por meio das nossas experiências. Não. Deus não se revela por meio das coisas pelas nossas experiências, criadas pelo nosso próprio coração. Não. Ele se revela, irmãos, da forma que Ele mesmo decidiu se revelar, que é a palavra de Deus. E nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. É no poder da palavra de Deus que está o centro, irmãos. Nunca vimos o Senhor, é bem verdade, mas sabemos que Ele vive e que Ele viverá para sempre, pois cremos em Sua palavra. Temos Cristo como verbo encarnado, temos Cristo verbalizado. Somente Ele pode transformar o nosso coração incrédulo. Mas, irmãos, aplicando aí no nosso coração, nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela contém toda a narrativa, toda a história desse Deus, do seu Filho e do seu povo. É bem verdade, nós afirmamos isso.
mas agimos muitas vezes como se nada disso fosse verdade. Agimos como se a Bíblia fosse algo a ser usado somente dentro da igreja. Mas fora da igreja, fora dessas paredes, na nossa casa, o que vale são os fatos, o que vale é a matemática, 2 mais 2 é 4, o que vale é o que o médico disse, o que vale é o que as circunstâncias estão impondo sobre as nossas vidas. Nós vivemos a Bíblia dentro da igreja, irmãos, mas fora nós esquecemos dela. Irmãos, Deus é real. Cristo é real. Cristo é o Messias, o Filho de Deus. A Bíblia é o Cristo verbalizado. E o céu, irmãos, é de verdade. Não deixem que as circunstâncias, nem as filosofias desse mundo, nem a ciência te tornar um cético. A palavra de Deus tem poder, é viva. Ela é uma fonte inesgotável. Ela é o nosso manual de vida. Ela é a instrução divina para os nossos filhos, para as nossas vidas. A ressurreição do Messias só é explicada no próprio Cristo, no próprio Messias. E as Escrituras é suficiente para testificar, para dizer que isso é verdade. Mas muitas vezes, irmãos, também não cremos nesse poder da palavra. Muitas vezes é bem verdade, irmãos, e nós ficamos tristes com isso. Que muitas igrejas por aí têm adicionado coisas e adereços, revestindo as igrejas, revestindo a Bíblia com coisas que tornem o culto atraente para as pessoas. Porque não acreditam no poder real da palavra de Deus. Irmãos, nós vemos aqui para cultuar a Deus, não cultuar a nós mesmos, não cultuar o nosso coração. Nós não vemos aqui, irmãos, porque nós temos comunhão uns com os outros. Isso não é o meio, mas a consequência de cultuar a Deus. Irmãos, igrejas, infelizmente, hoje, que trocam a pregação da palavra de Deus por teatro, que trocam a palavra de Deus, irmãos, por danças no meio dos templos, que trocam, irmão, que tiram os seus filhos do culto, irmãos, e vão para uma salinha diferenciada para pintar o rosto de Jesus Cristo, achando que isso é a melhor didática para usar com seus filhos. Não, irmãos. Os filhos de aliança precisam ouvir a palavra de Deus. Eles não precisam desenhar. Eles não precisam pintar. Isso eles podem fazer em casa. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Ah, mas vejam, nossos filhos, eles não têm idade suficiente para compreender. Isso é a missão do Espírito Santo, irmãos. A missão de vocês é trazer os seus filhos para ouvirem a palavra de Deus. Irmãos, que possamos verdadeiramente crer no poder da palavra. Que possamos crer na salvação e na condenação também da humanidade. Que possamos crer na morte e ressurreição e o retorno do nosso Cristo glorioso. Me faz lembrar, irmãos, da conversão de um santo da igreja, o Santo Agostinho, que vivia uma vida depravada, cheia de orgias e pecados. Mas certo dia ele escuta uma voz para ler as Escrituras. Ele toma isso como uma mensagem e lê em Romanos 13, versículo 13: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícios e dissoluções, não em contendas nem em ciúmes. Ele ouviu a palavra de Deus, ele leu a palavra de Deus. Depois disso, todos os seus medos, todas as suas incertezas passaram diante dele, e finalmente ele conseguiu excluir do seu coração, através do Espírito Santo de Deus, a sua incredulidade. Cristo é o Verbo, a palavra de Deus é o Verbo, e isso é o antídoto da incredulidade. Creia em Cristo, creia nas Escrituras. Trate, irmão, o seu coração, não deixe que essa incredulidade tome conta dele. Sobressai, irmão, que sobre o seu coração sobressai as verdades divinas. Não deixe que o seu coração tome a rédea da sua fé. O próprio Mateus vai dizer que do coração procedem os maus pensamentos, homicidas, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Do nosso coração, irmão, nasce esse desejo de pecar contra o Senhor. Mas não deixe que o nosso coração tome a rédea. Não deixe que o nosso coração nos diga o que fazer. Mas as Escrituras, esse é o princípio para nós seguirmos. Então, andar ansioso, irmãos, é não crer totalmente na palavra de Deus.
Não esperar o retorno de Cristo também é não crer. Não viver uma vida de santidade é não crer. Então que possamos viver com certeza de que Cristo é de verdade. E que é Ele que nos sustenta até a sua volta. Molde, irmãos, o seu coração pela palavra de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não pela carne, não pelo seu coração. Não deixe as filosofias. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não deixe que isso influencie a sua mente. Cristo está muito acima da nossa razão, daquilo que compreendemos. Ele se revela bem verdade nas Escrituras, nos seus atributos, mas Ele não se revela como um todo. Confie no Senhor. Confie sem pestanejar. E Ele fará a vontade dEle nas nossas vidas. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É a palavra de Deus que tem poder. Nós não precisamos de artifícios, não precisamos de pragmatismo, não precisamos de adereços, não precisamos de um culto que seja contemporâneo, de um culto em que tenha luzes diferenciadas, em que tenha uma aparelhagem de som diferenciada, em que as paredes têm que ser pintadas de cores diferentes para chamar a atenção de quem passa lá fora. Não! Deus não precisa, o culto não precisa disso. O culto precisa de uma coisa, irmãos: Cristo sendo o centro. Não é isso, não são as coisas, não são os adereços que atraem o ímpio. De certa forma até atrai, mas não é isso. Pode atrair de uma forma errada, irmãos. Com certeza atrai de uma forma errada, irmãos. Mas não é isso que o Espírito Santo usa para convencer o coração do homem. É a palavra de Deus. Seja fiel, irmãos, às Escrituras. É isso que Deus exige de nós. Só as Escrituras curam a nossa incredulidade. Pregue somente a Bíblia na sua vida. O povo precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. O povo clama por salvação. Eles precisam da palavra de Deus. A única coisa que pode remover, eu termino por aqui, irmãos, a incredulidade do coração do homem é Cristo verbalizado, é Cristo pregado, é Cristo lido, é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite.